Será que você já ouviu esses termos mãe raiz e mãe Nutella? Você sabe diferenciar uma mãe da outra? Você sabe que tipo de mãe você tem sido com os seus filhos? Bom, o vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho para você qual é a diferença dessas mães. Eu vou explicar também aqui para você, dar certas perguntinhas para você refletir e entender qual é o tipo de criação que você está dando para o teu filho. E se você entende que essa criação, e está segura disso, é a melhor criação que você pode dar para o teu filho. Então, vamos lá? Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Hoje eu quero falar sobre um assunto que a gente chama de mãe raiz e mãe Nutella. E aí eu quero que você reflita para dentro de você e se você entende se você está sendo uma mãe raiz, uma mãe Nutella. Bom, primeiro eu quero diferenciar aqui esses conceitos e dizer para você que a mãe Nutella geralmente é aquela mãe dos anos 2000, não é? É aquela mãe que é refém do comportamento dos filhos, é aquela mãe que a base da educação dela está no medo de frustrar, no medo de traumatizar e também está baseada na falta. Que falta é essa? Bom, eu não tive e eu quero que os meus filhos tenham. Bom, eu passei por isso e eu não gostaria que os meus filhos passassem por isso. Essa mãe Nutella, geralmente, ela tem esse pensamento mais amedrontado. E por ter esse pensamento mais amedrontado, ela vai ter um comportamento mais controlador, mais dominador. Dominador no sentido de querer controlar os efeitos e as causas de tudo ao seu redor. Então, a educação dela vai ser na base do medo, vai ser na base da defensiva, ou seja, ela vai sempre ficar refém do comportamento daquela criança, daquele adolescente. Bom, e vamos lá para a mãe raiz. Eu falo que no fundo de toda mãe Nutella sempre tem uma mãe raiz. A mãe raiz, ela já tem na base da sua educação, ela faz aquilo que ela pode, ela faz aquilo que ela sabe. Nela, não é que não vai existir medo, também vai existir medo, mas o medo não vai definir as suas atitudes para com os filhos. Ou seja, se ela tiver que falar não, ela vai falar não, pronto, e acabou, do jeito que ela sabe, da maneira que ela dá conta. Sem pensar se ela vai estar traumatizando, se ela vai estar frustrando, se ela vai estar marcando esse filho. Na nossa geração, tem acontecido algo que é muito triste. Nós estamos na era dos influenciadores. E eu já falei isso no outro vídeo e vou repetir aqui. Toda vez que a gente influencia alguém, esse alguém vai perder a sua autenticidade, vai perder a sua verdadeira identidade. E esse negócio da gente confiar a nossa educação ou tentar suprir a nossa insegurança nesses influenciadores tem, assim, um futuro bem devastador na educação dos nossos filhos, porque, em outras palavras, é como se a gente quisesse confiar a educação dos nossos filhos a alguém que não conhece todas as subjetividades dos filhos em que nós mesmos geramos. Ou seja, uma criança ela vai ter muitas particularidades, muitas subjetividades. O que isso quer dizer? Você sabe, se você tem um filho ou mais, você vai entender. Tem um filho que ele é mais nervosinho, ele é mais dominante, ele é mais líder. Tem um outro que ele já é mais delicado, ele já é mais amoroso, mais introspectivo. E para cada um desses filhos, a base da educação ela vai ser a mesma. Mas a forma com que você fala com essa criança é que vai mudar. E essa subjetividade fica assim impossível da gente conseguir colocar em métodos. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, que você aí dentro tem um negocinho chamado um mapa da educação, que veio no momento que você teve essa criança. Então, o que eu quero dizer para você, esse mapa da educação é nada mais, nada menos do que a sua intuição como mãe. E aí, quando a gente vai educar os nossos filhos, é interessante a gente começar a construir o hábito de se fazer a pergunta: qual é o propósito que eu estou falando não para o meu filho? Qual é o propósito que eu estou falando sim para o meu filho? O que eu quero com esse sim?
O que que eu quero com esse não? Eu quero ensinar o quê? Ah, eu tô dizendo esse sim para ele porque eu tenho medo que ele se frustre, eu tenho medo que ele fique traumatizado. Eu tô dando esse sim para ele porque eu que não tive esse sim quando criança, eu não gostaria que ele passasse por isso. Olha só para você ver. Então, o que a gente chama aí de mãe Nutella e mãe raiz é que a mãe Nutella, ela vai ter consciência dos seus traumas, das suas frustrações, daquilo que ela não teve na infância, mas ela vai projetar aquilo em cima dos seus filhos. Ou seja, é como se ela visse nos seus filhos a sua própria criança. E é por isso que muitas vezes, a maioria esmagadora das vezes, essa educação ela não funciona. Essa educação, ela dá ruim de verdade. Às vezes a gente fica se perguntando, nossa, o que está acontecendo com a nossa geração? Nossa, o que está acontecendo com os nossos jovens? É porque eles são frutos exatamente disso. É dessa consciência que a gente tomou dos nossos traumas, de quem nós fomos quando criança, mas a gente não conseguiu resolver isso de fato. E aí a gente nos projeta nos nossos filhos. Então, eu vou dizer sim para ele, porque quando eu era criança eu não tive isso. Eu vou dar isso para ele, porque quando eu era criança eu não tive isso, eu não tive essa oportunidade, eu não tive esse afeto, eu não tive esse amor, eu não tive essa compreensão. Então você está vendo que é uma educação onde a base dela é a falta e a projeção que eu tenho nos meus filhos? E como é que a gente vai resolver isso, Gi? Bom, a gente resolve isso geralmente em análise, que foi uma das formas que eu resolvi. Nos primeiros 4, 5 anos da vida do meu filho, eu também fiz esse tipo de educação com ele, essa educação baseada no medo, baseada na falta, aonde eu não tive, eu quis dar para ele aquilo que eu não tive. Mas foi um ato de amor. Você percebe que é um ato de amor? Só que esse ato de amor, ele passa a ser um amor distorcido por conta dessa projeção que a gente faz inconscientemente nos nossos filhos. E aí o que você tem que fazer? Você vai ter que separar aquilo que é seu, aquilo que foi o seu trauma, a sua visão de mundo, a sua perspectiva, a sua falta, e aquilo que é o teu filho. Porque o teu filho, assim como você e qualquer outra pessoa na face dessa terra, ele é uma pessoa inédita. Nunca existiu e jamais existirá uma criança como ele, assim como jamais existiu e jamais existirá uma pessoa como você. Então, assim como você precisou das suas próprias experiências para se tornar quem é hoje, ele também vai precisar das suas próprias experiências para se tornar um adulto minimamente viável e funcional lá na frente. Então, é muito importante que você entre nessa jornada do autoconhecimento para você separar quem é você de fato, quem é a sua criança e quem é o seu filho. É lógico que quando a gente está nesse momento que a gente tem que nos separar dos nossos filhos, dá uma sensação ruim aqui dentro, às vezes uma sensação de abandono, que a gente está largando, mas no final nós vemos a grande diferença, porque assim, a gente passa a se empoderar daquela educação e a gente passa a transferir para eles a educação que eles precisam e necessitam conforme a peculiaridade de cada um. Seja aquele filho mais agitadinho, seja aquele filho mais calminho. E aí você, quando está segura na sua maternidade, ou seja, segura de quem você sabe equilibrar esses papéis assim com muita naturalidade. E o resultado disso é uma grande qualidade, um grande avanço, uma grande paz, gente, na maternidade e na relação entre mãe e filho. Bom, já a mãe raiz, né, a gente falou tanto aqui da mãe Nutella, que tem consciência aí dos seus traumas, das suas faltas, mas a mãe raiz, a gente trata, né, como se fosse aquela mãe que ela faz o que tem que fazer, que seria a mãe suficientemente boa, né, como diz Winnicott, na psicanálise. Mas a mãe raiz, talvez ela não tenha tanto essa consciência de quem ela é também, sabe? Dos traumas, das faltas que ela teve. E isso, por um outro lado, faz com que ela não tenha medo. Então, ela simplesmente faz o que tem que fazer. Então, ela não fica pensando nessas consequências, ela não fica ali filosofando, né, sobre a sua própria vida, ali se questionando como faz essa mãe Nutella. O que eu quero dizer aqui para vocês com esse vídeo é que nós temos aqui nessa geração esses dois tipos de mãe. Uma que tem consciência das suas faltas, dos seus traumas, mas que não conseguiu descolar o seu papel de mãe, de mulher, com o papel de filho, né? O papel de quem precisa educar uma criança. E nós temos aqui, pro outro lado, uma mãe que trabalha ali
sem consciência do que os seus atos podem causar ali nos seus filhos. Mas eu quero trazer aqui para você também uma situação que eu achei muito bacana, uma situação que eu passei com meu filho e que eu acho que você vai se identificar bastante também. Mas antes, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu curtir e coloca aqui nos seus comentários se é uma mãe Nutella ou se é uma mãe raiz. Você tá fazendo a transição aí de uma mãe Nutella para uma mãe raiz, de uma mãe raiz para uma mãe Nutella? Diz para mim. O que eu gosto de dizer aqui para vocês é que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho das duas dentro da gente e confiar na nossa intuição que vai dar muito certo. Bom, vamos lá. E aí, a situação que eu quero trazer aqui para vocês é do seguinte: chegou as férias do meu filho, e as férias era dele, né, gente? Era ele que tá saindo de férias, e ele queria, como toda criança, sair, passear, comer, fazer altos passeios, altos rolês, né, como a gente diz aqui em casa. Só que assim, aqui a gente tem a expectativa e tem a realidade, aí na sua casa também deve ser dessa forma, deve ser muito diferente, né? E o que aconteceu? Nessa época, a gente tinha ali que dar uma administração melhor, equilibrar as contas, e eu falei assim para ele: filho, tem 2 passeios pra gente fazer. Passeio de comer e o passeio de sair. O que você quer fazer? Aí, ó, se for de comer, nós vamos lá no McLanche, come o que você tá com vontade, pega o brinquedinho que toda criança gosta. Mas se for o passeio de sair, a gente vai assistir o filme, piriri, pororó, lá com seus amiguinhos. E daí ele ficou pensando: ah, mãe, sério? Tipo, sério que eu vou ter que escolher? Eu queria fazer as duas coisas, mas naquele momento da nossa vida ali não dava pra gente fazer, né? E aí ele falou: tá bom, mãe, quero fazer o passeio de sair. Então a gente foi, saiu, fomos no cinema, assistimos o filme que ele queria. No final, o que você acha que aconteceu? Ah, ele foi bonitinho para casa, entendendo? Lógico que não, gente. Na época ele tinha só 6 anos. Ele queria porque queria sair do cinema e comer o McLanche, né? Ele ficou emburrado, ele chorou, sabe? Enfim, fez tudo aquilo que você já deve conhecer que uma criança aí deve fazer, né? Ou a sua criança deve fazer quando tá frustrado, que cada criança é de um jeito. Então, mas eu achei muito bacana, porque naquela situação foi uma oportunidade que eu dei para ele escolher dentro da realidade que ele tinha, ou uma coisa ou outra. É lógico que quando ele for adulto, talvez ele não se lembre dessa escolha que ele fez. Mas quando ele tiver adolescente, adulto, essas situações que eu vou proporcionando para ele, dentro da realidade que ele pode, como uma criança, ele vai conseguir associar isso com que tipo de educação? Com a educação de que, opa, eu não posso ter tudo, ou eu tenho que escolher uma coisa, ou eu tenho que escolher outra. Então, eu tenho trabalhado com ele dessa forma. Numa outra idade também, interessante, se você tem uma criança menorzinho, criança com 1 ano e meio a 2 anos, que começa a aparecer aí a personalidade, querer escolher roupa, colocar sapato, aí você vai querer sair, a criança quer pôr fantasia. É assim, não é verdade? Aqui em casa também a gente passou por isso. Mas aí o nosso papel como mãe, como educadora, em vez da gente ter esse posicionamento de medo, ai, tadinho, a infância é só uma vez, ai, deixa ele ir de fantasia, ai. Não, gente, a criança vai para a escola, às vezes a criança vai para a igreja, às vezes não é um lugar adequado de pôr fantasia. Simplesmente assim, a gente tem que entender e sermos maduros e maduras de tomar um posicionamento. Ó, tá frio, a fantasia não é legal pôr, eu tenho um casaco vermelho e amarelo, o que você quer pôr? Ah, eu quero a fantasia. Não, a fantasia agora não tem, não existe. Ou é o casaco vermelho ou amarelo, é isso que dá para você escolher. E aí? Entende? Eu tô falando desse jeito porque é assim que eu falo com meu filho, tá, gente? Que ele é bem líder, ele é bem positivo. Então, assim, eu tenho que ser bem enérgica aqui com ele, viu? Porque senão, ó, ele me dobra. E aí, é assim, gente, você tem que fazer a criança escolher dentro da realidade que você, como pai e mãe, tem a obrigação de colocar para ela. Você entende? Ah, mas a criança tem que trabalhar autonomia. Você sabe onde que a sua criança vai trabalhar autonomia? Na brincadeira com o coleguinha. Por isso que a gente incentiva, manda para a escola, manda para a creche, porque quando o coleguinha pegar o brinquedo da mão dela, ela vai ter que falar não, ou ela vai ter que falar sim, eu te empresto e daqui a pouco eu quero de volta. Entendeu? Lógico que dentro das limitações, né, gente, da sua criança. É aí que ela vai aprender. Ela vai aprender autonomia, ela vai aprender posicionamento, ela vai aprender empatia, altruísmo. Não é com adulto que ela vai aprender com seus pares, com os pares da própria idade. E fique tranquilo que essa criança aprende isso, tá? Bom, e o que eu quero trazer então aqui para você com esse vídeo é que confie no mapa da maternidade que Deus deixou aí no teu coração. Não fique aí apoiando a sua educação, confiando, aliás, a educação do seu filho em influencers, em movimentos de educação da moda.
porque aquilo que existe dentro de você é exatamente aquilo que o teu filho precisa, tá? E vamos basear nossa educação no amor, ser intencional, e não no medo, e não sendo refém dos comportamentos das crianças. E antes de caminhar para o final desse vídeo, eu gostaria que carinhosamente você se inscrevesse nesse canal e deixasse o curtir aqui nesse vídeo. Pode enviar também para as pessoas que você mais ama se você se identificou em um desses casos. Bom, se você já fez isso, vou estar deixando aqui para você na descrição desse vídeo um presente. É um caderno emocional que eu criei para te ajudar nos primeiros passos da sua jornada do autoconhecimento. Deixo aqui também o link do meu livro Rejeição, a Raiz Contaminante e Silenciosa, aonde eu faço o meu relato pessoal na minha trajetória do autoconhecimento e que também vai servir para você como um manual de mapeamento de comportamentos e sentimentos. Para você que está iniciando na sua jornada do autoconhecimento, para você também que já está em sessões terapêuticas, esse manual ele vai te ajudar a mapear os seus comportamentos e seus sentimentos para que você consiga elaborar suas questões de forma mais rápida. Bom, espero ter ajudado aqui você, mamãe, o papai, o vovó que está vendo esse vídeo aqui. Agradeço de coração a sua interação e até mais, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!